pessoal, vocês pediram e hoje o vídeo é sobre linha invisível. Vou contar minha experiência usando esses 3 tipos de linha, na verdade 3 espessuras diferentes. Vou mostrar como que eu regulo a minha máquina para costurar com esse tipo de linha e responder as perguntas que vocês fizeram lá pelo Instagram. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Lidiane e esse é o Manual do Artesanato. Por aqui eu ensino a fazer várias técnicas. E se você, assim como eu, é apaixonada por esse mundo de trabalhos manuais, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e, se puder, curte, comenta e compartilha. Desde já, a tia Lídia agradece. Enquanto eu pego a minha maquininha, roda a vinheta. Minha máquina já está posicionada, mas eu vou começar a falar sobre a minha amiga linha invisível. Eu considero essa linha como amiga, acho que facilita muito, principalmente quando a gente vai fazer trabalhos que tem tecidos de várias cores, feltros de várias cores, para não perder tempo trocando a cor da linha a todo momento. Eu acho que a linha invisível facilita e muito a nossa vida. Eu comecei trabalhando com essa linha. Essa daqui, a espessura dela é 0,10 milímetros. Gosto muito de trabalhar com essa linha, apesar dela ser bem fininha. E diferente do que muita gente pensa, essa linha ela é bem resistente. O único inconveniente é que vem pouquinho no carretel. Então, se você vai fazer grandes quantidades, se você costura muito, não vale a pena comprar o carretel pequenininho. Esta daqui tem 0,15 milímetros e eu recomendo para quem vai costurar muita coisa, para quem trabalha com isso. Essa daqui é uma ótima opção pela quantidade. E eu gostei também da espessura. Não vou falar a marca, mas se vocês quiserem saber, é só me perguntar lá pelo Instagram. Se você ainda não me segue, é @artelidiane e manda um direct que eu falo as marcas das linhas. E essa tem a espessura de 0,18 milímetros. Eu sei que existe a 0,20 milímetros. Maior que isso, eu não sei se existe. E também não sei se vale a pena. Particularmente, eu gostei muito de trabalhar com essa linha, que é 0,15 milímetros. Gosto muito de trabalhar com a 0,10 milímetros, apesar dela ser bem fininha, mas eu não achei em grande quantidade. Só a partir do 0,15. O 0,18 milímetros eu achei ela grossa. O acabamento, sabe? Quando a gente vai cortar a pontinha, se você passa a mão, a gente sente. A 0,10 a gente quase não sente. A 0,15 ainda sente, mas é muito pouco. A 0,18 fica muito grosseiro. Particularmente, eu me atento a esses mínimos detalhes. A gente é muito não só visual, né? O tato também. Então, quando você passa a mão e tem alguma pontinha, sente. Com essa daqui a gente sente, tá? No momento eu estou usando a 0,15 milímetros, mas já usei muito essa daqui. Foi a que eu comecei a trabalhar, a 0,10 milímetros, ok? Como eu falei para vocês, eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram e foram muitas perguntas repetidas. Então eu selecionei as que foram com mais frequência e eu vou responder para vocês. Deixa eu só pegar minha cola aqui, que a tia Lidy não guarda tudo de cabeça. Vamos lá. Primeira, posso usar a linha invisível em qualquer máquina? Tem alguma agulha específica? Bom, aqui são 2 perguntas, né? Mas respondendo a primeira. Eu costumo costurar com a minha máquina doméstica. Uso essa linha sem problema nenhum. Eu acredito que se você tem uma máquina industrial, também não vai ter nenhum problema, porque essa doméstica ela é muito mais simples, muito mais fraquinha. Então, se a gente costura numa máquina dessa, imagine na industrial. Eu acredito que sim, você pode costurar em qualquer tipo de máquina, apesar de nunca ter costurado em uma máquina industrial. Mas vale a pena, faz um teste, compra um carretel pequenininho e faça um teste. Em relação à agulha, o que vai determinar o número que você deve usar é o tipo de tecido.
Para o feltro, eu uso a agulha número 14 e a linha invisível costura muito bem com essa agulha, tá? Dá para usar a linha invisível na bobina? Sim, você deve fazer isso. Se você usa a linha invisível na parte superior, aqui embaixo na bobina, você deve usar a linha invisível. E por falar nisso, aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a encher a bobina com a linha invisível. Eu vou deixar aqui nos cards, é o vídeo Dicas Básicas. Lá eu mostro a minha experiência com uma bobina de plástico. Eu até falo para vocês tomarem cuidado se vocês forem usar esse tipo de bobina, porque não pode encher tudo, que às vezes acontece de estourar. Comigo já aconteceu muitas vezes. E é por isso que hoje eu uso essa de metal. Mas vocês têm que fazer um teste para ver se a máquina de vocês é compatível com esse tipo de bobina. Algumas não são. Então, se você tem uma máquina e só usa a bobina de plástico, que é o meu caso, faça um teste com a linha comum. Enche a bobina do jeito que você está acostumada, passa a linha do mesmo jeitinho e costura um pedacinho. Veja se o ponto não saiu desregulado, frouxo, se não fica fazendo um barulho. Se o ponto ficar certinho, você não escutar nenhum barulho diferente, então pode usar. Caso contrário, não use, porque pode danificar a sua máquina. Vamos para a próxima. Fico insegura de costurar com a linha invisível. Parece tão frágil. Não tem risco de soltar a costura? Não, se você der o retrocesso no início e no final. Assim como a gente usa a linha de costura comum, a gente faz o retrocesso no início e no final, com a linha invisível a gente tem que fazer o mesmo procedimento. Se você não fizer, vai descosturar. E em relação à fragilidade, ela é bem resistente, gente, bem resistente. Eu acredito que seja até mais resistente que a linha comum que a gente costuma utilizar. Como você faz o acabamento da linha invisível? Eu corto apenas. Tem pessoas que queimam a pontinha, eu não vejo necessidade porque eu faço o retrocesso no início e no final. Nunca tive problema da linha abrir, do ponto abrir, fazendo esse procedimento. Se você não faz, aí sim corre o risco. O importante é o retrocesso no início e no final. O que você usa de calor para apagar a caneta não estraga a linha? Uma ótima pergunta. Para quem me acompanha aqui no canal, já viu o que eu uso para apagar a caneta. Eu uso um soprador térmico. Se você ainda não viu, tá no vídeo Minhas Ferramentas, eu vou deixar aqui nos cards. O meu soprador é pequenininho, mas eu aproximo bem e nunca tive problemas em derreter a linha, deformar, nunca aconteceu. E mesmo com o ferro também não estraga. Porque lembrando, quando a gente vai passar o feltro, há necessidade de colocar um pano para depois passar o ferro. Então, se você faz dessa forma, também não vai ter nenhum problema. Eu já fiz um teste e nunca derreteu a linha. Mas, se você vai costurar outro tipo de tecido, que você não precisa tomar esse cuidado antes de passar o ferro, por exemplo, este paninho aqui, ó, eu fiz costurando com a linha invisível. Se você usa a linha 10 milímetros e a 15 milímetros, se você passar o ferro muito quente, derrete. Eu já fiz essa experiência e derreteu a costura, derreteu a linha, na verdade, tá? Então, se você vai costurar outros tipos de tecido, é necessário usar uma linha mais grossinha. Essa daqui, ó, a 0,18 não derrete. Eu já passei o ferro em cima dela e não derreteu. Mas essas duas, infelizmente, em outro tipo de tecido, que a gente vai passar o ferro direto, lembrando que no feltro a gente põe o tecido em cima para depois passar o ferro. Então não tem problema nenhum. Mas se você vai fazer uma costura tipo essa daqui, que eu vou em breve ensinar a costura criativa, vou fazer um intensivão para as iniciantes, você precisa tomar cuidado, não usar a linha muito fininha, use a partir de 0,18 milímetros, ok? E a próxima pergunta é se pode costurar outros tipos de tecido. Sim, pode usar outros tipos de tecido, mas tome cuidado com a espessura a partir de 0,18 milímetros. Menos que isso,
quando a gente passa o ferro, pode acontecer se o ferro estiver muito quente. O meu ferro estava super quente, a vapor. Eu fiz mesmo para testar, né? Porque para quem vai comercializar esse tipo de produto, ou coloca uma etiquetinha que não pode passar o ferro, ou faz esses testes e usa outro tipo de linha. Foi o que eu fiz. Eu fiz o teste para valer mesmo. Vocês sabem como são os testes da Tia Lid, né? Quem nunca viu, quem já assistiu o vídeo do pé de tomate, vou deixar até aqui nos cards para vocês verem o test drive que eu fiz lá no pé de tomate. Vejam lá, Tia Lid faz o teste para valer. E vamos para a última pergunta. Não encontro linha de cone, só carretel e sai caro. Realmente sai caro, foi o que eu falei para vocês, que essa 10 milímetros não vale a pena porque a gente só encontra pequenininha assim. Se vocês tiverem dificuldade em achar essa linha de cone em lojas de armarinho, nessas lojas que vendem produtos para artesanato, procurem em lojas que vendem produtos para tapeçaria. Foi onde eu achei esses dois tipos de linha, tá? Se aí na cidade de vocês tem alguma loja que vende esse tipo de material, vale a pena procurar, porque foi onde eu encontrei, ok? Então, as perguntinhas foram essas. E agora eu vou mostrar como que eu regulo a minha máquina para costurar com a linha invisível. Eu já mostrei no vídeo onde eu ensino a encher a bobina como que eu regulo a minha máquina. Mas eu achei interessante mostrar de novo. E eu sei que tem muita gente nova aqui no canal. E é por isso que eu faço questão de mostrar novamente como que eu regulo a minha máquina. Independente de qual linha eu vou usar, a minha programação vai ser a mesma. Aqui na largura do ponto, eu deixo em 2,5. A agulha, como vocês já sabem, eu deixo toda para a esquerda. E aqui a tensão eu deixo no número 4. E o retrocesso no início e no final, sempre, em todas as costuras. E se vocês forem utilizar a linha de cone, é necessário um suporte como esse. Não coloquem na caneca, não façam nenhuma adaptação técnica se não for essa daqui. Porque aí dá problema, aí vocês vão passar raiva, né? Como uma perguntou lá, como não passar raiva usando a linha invisível? Usando da maneira correta. Dar o retrocesso no início e no final, usar as ferramentas corretas, né? Gente, os mesmos problemas que a gente tem quando a gente usa a linha comum, a gente tem a linha invisível. Às vezes, a gente está costurando, independente se é com a linha invisível ou a linha comum, acontece dela enrolar aqui embaixo, ó. Ela enrola aqui no suporte. Isso não acontece só com a linha invisível, acontece com a linha comum também. O que faz acontecer isso? Quando a gente pisa muito rápido no pedal, aí a linha dá um pulinho assim, ó, e ela desce e enrola aqui. Aí você culpa quem? Amiguinha. Você fala aí que é a amiga que não é boa para costurar, mas não é isso, gente. Quando você estiver costurando, tiver algum problema, enroscou, sempre veja o que aconteceu na parte superior primeiro. A última coisa você vai ver aqui na bobina, porque pode ter sido alguma coisa aqui ou aqui para quem usa de cone, enrosca, cai aqui também, é muito comum. E a última coisa que vocês vão analisar é o posicionamento da bobina. Além de todos esses itens, o mais importante é ter paciência. Meninas, façam um teste. A linha invisível não é um bicho de 7 cabeças. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, comentem aqui. Ou então me mandem lá pelo direct. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, como eu já falei, curte, compartilha. Não custa nada, é rapidinho e ajuda muito a Tia Lid. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo!